Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sejamos gratos mais uma vez de podermos estar aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 168, chamada Entre o Berço e o Túmulo, baseada numa passagem do apóstolo Paulo, que está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, onde o apóstolo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que inspirou brilha, eterno, na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo é um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madurez e velhice da forma. A terra que hoje retém será no futuro inevitavelmente dividida. A dor que te orgulha presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos de diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Essa lição é uma lição muito importante para nós, porque ela nos traz uma reflexão da qual ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, para nós que somos espíritas, principalmente, mas até para as pessoas que também não o são. Que, na verdade, a lição ela fala sobre duas coisas muito importantes. A primeira delas é sobre nós como seres eternos, que hoje, neste momento, estamos encarnados no planeta Terra. Então, a lição ela fala um pouco desse aprendizado, do porquê que nós estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui, né? E aí ela também fala sobre não só sobre o porquê, mas ela faz com que a gente tenha uma reflexão, venha fazer uma reflexão sobre a importância dessas coisas materiais que nos cercam. Será que nós não estamos dando mais valor a essas coisas do que elas realmente têm? Então, um pouco sobre isso que a gente vai falar. Da reencarnação, e a gente fala muito, né, principalmente para nós que somos espíritas, para nós pode ser que seja um assunto, digamos assim, claro, ou pelo menos para nós, a nossa compreensão ela fica um pouco mais facilitada devido ao aprendizado que nós temos, da importância de estarmos reencarnando. Só que aí vem uma outra importância, um outro questionamento que muitas vezes a gente se faz, até mesmo no meio espírita. Por que que eu tenho que reencarnar? Por que que eu tenho que vir, no nosso caso, né, que estamos aqui na Terra, no planeta de provas e expiações? Por que que eu tenho que passar por um planeta de provas e expiações? Não, eu não poderia fazer o aprendizado que eu preciso fazer lá na espiritualidade? Lá eu não estava bem, não estava com os meus amigos, com os meus familiares, né, com as pessoas com quem eu me dava, num ambiente protegido, não sentia fome, não sentia frio, não tinha conta no final do mês para pagar, não tinha chefe chato para lidar todos os dias. Por que que eu tenho que reencarnar? E aí a gente, aí a gente vem conversando, a gente vem falando, e foi até um assunto, quem participa do nosso curso de Espiritismo, a gente conversou um pouco na terceira e na quarta aula sobre isso. A encarnação ela é importante porque existem aprendizados das quais a gente precisa fazer com o auxílio da matéria, que não dá para a gente fazer lá na espiritualidade. E é uma coisa que a gente sempre fala, que é até uma coisa de discussão, vamos dizer assim, até no meio espírita, muitas vezes, o quanto a gente aprende, o quanto a gente cresce e evolui na espiritualidade.
nós crescemos, nós evoluímos, nós temos o aprendizado a fazer lá na espiritualidade. Eu dou sempre o maior exemplo, para mim, mais claro, é o de André Luiz. O quanto ele depois, né, principalmente relatado ali no Nosso Lar e depois, por consequência, nas suas obras, depois do Nosso Lar, o quanto ele aprendeu ali, depois que ele foi resgatado ali do umbral, e ele voltou para a espiritualidade, e aí ele pôde aprender, né, e os conhecimentos ali que ele obteve ali na espiritualidade, e depois ele teve a oportunidade de nos transmitir através das suas obras. Então, ali a gente vê que o espírito ele pode aprender, ele pode trabalhar, ele vai adquirir experiências, vivências, né? Aprendizados ali no seu entorno das atividades que ele está fazendo. O que acontece é que, pensando em nós como seres eternos, isso não é o suficiente. Por quê? Não vamos entrar muito lá atrás, de quando a gente era, quando nós estagiamos pelos diversos reinos, né, reino material, reino vegetal, reino mineral, não vamos entrar nesse assunto, vamos direto de quando a gente nos tornamos seres hominais até os dias de hoje. O que acontece é que nós, quando nós reencarnamos e tivemos as nossas primeiras reencarnações aqui na Terra, por exemplo, a gente lembrar um pouco do homem primata, do homem das cavernas, como que era ali? Nós éramos regidos, dirigidos através dos nossos instintos. Eram nossos instintos que nos guiavam, né? Principalmente o instinto da sobrevivência. O outro pouco importa. O que importa é eu aqui sobreviver. E é assim, de uma forma, ali foram, digamos assim, o nosso começo, os nossos primeiros passos nessa evolução. Então, a gente vai ali reencarnar como seres, assim, primatas, né, vamos dizer assim, nesse sentido, assim, de sermos levados pelos instintos. Aí, esses instintos, aos poucos, durante as reencarnações, eles vão nos trazendo emoções. Dessas emoções, a gente vai trazendo, desenvolvendo sentimentos. Dos sentimentos ali, a gente vai depurando, transformando em sentimentos bons. E desses sentimentos bons, a gente vai transformar em virtudes. Então, esse caminho, de uma forma assim, bem simplória, é o caminho que vai nos levar a um dia sermos espíritos de luz. O que acontece é que esse caminho não é um caminho reto, e muito pelo contrário, ele é um caminho de altos e baixos, ele é um caminho sinuoso, onde há reencarnações onde eu vou bem, onde eu cumpro, né, ali o que eu mais ou menos acordei, como há encarnações onde eu acabo me prejudicando e prejudicando os próximos e acabo me endividando perante as leis de Deus. E, na verdade, essa evolução desses instintos para emoções, sentimentos e virtudes, ele não é feito de um jeito uniforme, muito pelo contrário. Ele tem esses altos e baixos, eles têm esses caminhos sinuosos. E quando a gente está lá na espiritualidade, não tem como a gente trabalhar isso. Porque a gente está em um outro ambiente, protegido, amparado, com quem a gente gosta. Então, lá é fácil a gente ser amoroso, lá é fácil a gente ser paciente, lá é fácil a gente ser bondoso, a gente ser caridoso, ser compreensivo, ser tolerante. Lá é fácil porque o ambiente onde nós estamos, ele está totalmente amparado e protegido para isso, ele é propício para isso. Né? Eu até brinco e eu falo, né, que lá na espiritualidade, a pessoa que teve o pé pisado sem querer é ela que pede desculpa para a pessoa. Ô, meu irmão, eu coloquei o pé aí no seu caminho, eu peço desculpa. Né? Porque assim lá na espiritualidade é um outro ambiente. E quando a gente reencarna na matéria, aí é que está o problema, muitas vezes a gente o quê? Acaba, não é desenvolvendo, mas aí a gente tem contato com esses sentimentos que ainda não estão bem trabalhados na gente. E aí, quando a gente entra em contato com a matéria, eles afloram, né? Eles despertam. Por exemplo, lá na espiritualidade, a gente não tem apego. Lá na espiritualidade, a gente não sente ciúme. E a gente não precisa sentir ganância por nada, porque a gente está em um outro lugar. Aí, quando a gente está na matéria, aí que a gente tem contato com isso, isso aflora novamente em nós. Porque é algo que a gente vem, no decorrer das encarnações, educando, transformando. E aí a gente precisa passar pela matéria. Porque é a matéria que vai trazer as experiências para eu ir depurando, para eu ir transformando isso aos poucos. Mas o problema não é só esse, né? Não é só essa transformação que a gente precisa fazer. Muitas vezes, quando a gente reencarna na matéria, a gente desenvolve o apego pela matéria. Porque a matéria é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente compreende. Então, é mais fácil darmos mais valor às coisas materiais, porque é o nosso momento. Quando a gente está encarnado, a gente perde um pouco esse senso geral que a gente tem quando a gente está lá na espiritualidade. A gente tem uma visão um pouco mais ampla. Aqui, quando a gente está encarnado, não. É uma visão mais limitada. Então, a gente pensa no agora, no nosso momento. Então, a lição de hoje, ela fala justamente sobre isso. E Emmanuel, ele fala
justamente desse, digamos assim, desse primeiro olhar que a gente tem, muitas vezes dando mais valor para aquilo que é mais fácil, aquilo que os nossos olhos, aquilo que a nossa compreensão entende. Mas existe algo por trás muito maior. Aí Emmanuel começa a lição falando: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Então, eu percebo, principalmente nesses dois últimos parágrafos, Emmanuel ele traz e ele dá exemplo muito claro para nós de quanto muitas coisas aos nossos primeiros olhos ela tem um valor, mas atrás deles existe algo muito maior, muito mais importante. Quando ele fala, por exemplo, de Atenas, né, dos monumentos, quem vê pela televisão ou quem teve a oportunidade de ir, acha bonito, acha aquilo tudo maravilhoso, mas a cultura ali, que aquele povo, que aqueles espíritos que estavam ali naquele momento trouxeram para nós, que ainda hoje reverbera aqui na Terra, tem uma importância muito maior do que daquelas estátuas, daqueles monumentos que aos poucos eles vão se perdendo, eles vão se desmanchando, né, com o próprio desenvolver e passar de tempo da Terra, porque eles têm bases materiais. Então, tudo que tem base material, ao pouco ele vai se deteriorando, ele vai perdendo, ele vai até perdendo o seu valor que muitas vezes as pessoas acabam dando a eles. E existe um valor muito maior por trás. O próprio exemplo de Cristo, que eu acho que é o exemplo maior. E às vezes a gente se pega muito no que o Cristo sofreu, né, na própria crucificação, achando que ali, a princípio, até acho que para as pessoas que estavam ali à sua volta, ali parecia uma derrota, mas não. Na verdade, foi a maior vitória que um ser encarnado teve e podia ter aqui na Terra, né? De todo aquele aprendizado ali que ele passou, infelizmente, graças ao sofrimento que ele passou, que ele teve, graças a isso, a tudo aquilo que aconteceu, estamos aqui há mais de 2000 anos conversando sobre os seus ensinamentos. Talvez se não tivesse sido daquele jeito, talvez se ele não tivesse passado por aquilo, talvez Jesus hoje seria como a gente está falando aqui da Grécia, talvez ele seria como um filósofo grego, assim, compreendido como filósofo grego, como Sócrates, como Aristóteles, mas esse sofrimento e tudo aquilo que ele passou fez com que os seus ensinamentos e tudo aquilo que ele vivesse reverberasse ainda na Terra até os dias de hoje, para a gente estar aqui podendo conversar sobre os ensinamentos. Então, muito maior que o sofrimento, que a crucificação que ele passou ali, é o ensinamento que ele deixou para nós, que estamos aqui até hoje conversando sobre eles. E é assim com muitas coisas que a gente lida, que está à nossa volta. Muitas das coisas a gente dá muito mais valor que realmente elas têm. E é aí que a gente precisa tomar o nosso cuidado. Emmanuel continua a lição falando assim: não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retém será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos que te orgulham presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Então, muitas das coisas que nós lidamos hoje, que para nós hoje tem valor, elas não têm tanto valor assim. E é aí que a gente se perde. Porque muitas vezes, por dar esse valor, a gente acha que a gente acaba transformando essas coisas na razão da nossa vida, nos nossos objetivos. E aí, quando a gente alcança, quando a gente conquista, a gente vai ver que não era exatamente aquilo. Ou aquilo não trouxe o benefício que a gente achava. Ou muitas vezes a gente conquista e vai lá e deixa na estante para ficando pegando pó. Então, aquilo, aos poucos, vai perdendo esse valor que a gente dava, mas a gente dava, mas éramos nós que dávamos esse valor. As coisas elas têm o seu devido valor, nem mais e nem menos. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E é uma coisa que a gente sempre fala aqui, principalmente nós que somos da casa, e o espírita, né? As casas espíritas falam muito sobre isso. As coisas materiais, elas têm a sua importância. A gente precisa do dinheiro para a gente comer, ter o que vestir, poder se locomover, ter a nossa casa, ter onde dormir. A gente precisa disso. Só que muitas vezes a gente acaba dando muito mais valor a essas coisas materiais, fazendo com que elas sejam a razão do nosso viver. E aí, por elas serem a razão do nosso viver, a gente acaba muitas vezes para conquistar,
prejudicando a nós, prejudicando o próximo, transgredindo as leis de Deus, sem pensar nesse futuro, sem pensar no porquê disso. E aí a gente vai se prejudicar, e a dor que a gente vai ter para corrigir isso é muito maior do que se a gente não conquistasse, se a gente deixasse aquilo quieto, se a gente não fosse atrás daquilo. Muitas vezes falta o quê? De compreensão, por a gente ter essa visão muito limitada do agora, do nosso momento, que tem sim a sua importância. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se preocupar com as coisas do nosso dia, com as coisas da matéria. A gente não vai, né, comprar a nossa casa, nosso carro e deixar largado lá. Não, a gente vai cuidar, a gente vai fazer o nosso cuidado, ter o cuidado com as nossas coisas. Mas não pode ser nada exagerado. Não pode ser a razão do meu viver. Não adianta eu limpar o carro todo dia, né? Uma vez por semana, ali, quinzenalmente, tá bom. Por que limpar o carro todo dia, né? Para que ter esse carinho, essa coisa exagerada? Porque ele vai ter defeito, uma hora ele vai parar, uma hora ele vai deixar de funcionar. Porque é assim com tudo da matéria. Como mesmo Emmanuel fala aqui através, dando o exemplo de nós mesmos. Nós éramos bebês, crianças, jovens, adultos, depois vamos nos tornar pessoas de idade e depois o nosso corpo ele não vai parar de funcionar. Então, até durante esse tempo, o nosso trabalho é o quê? Cuidar da melhor maneira possível, mas sem exageros, sem a gente se privar de certas coisas, né? É isso também que a gente precisa ter. Às vezes a gente pensa muito no acúmulo, né? Se a gente não tem um objetivo da compra, do ter, para a gente poder mostrar, para a gente achar que isso o nosso valor é esse, a gente pensa no acúmulo, né? Não, vou acumular para o futuro, vou acumular para... Mas quem disse que a gente vai poder usufruir disso no futuro? Muitas vezes a gente está acumulando, pensando no futuro, mas de repente acontece alguma coisa, e quem diz que eu vou ter razão, discernimento para poder usufruir daquilo que eu acumulei? Às vezes vai ficar para outras pessoas. E valeu do meu esforço, do meu suor para deixar para os outros? Sabe? Então são coisas, às vezes, que a gente precisa refletir. A gente saber encontrar o equilíbrio entre esse lado espiritual, que é importante, porque é o espírito que domina aqui o corpo, é ele que comanda, mas saber cuidar e dar o verdadeiro valor às coisas que são materiais, encontrar esse equilíbrio, que para nós sim é difícil, é um grande desafio, principalmente para nós que estamos encarnados, porque a gente tende a ver o quê? Só o que está à nossa volta. Mas como a lição ensina, o que está por trás disso, ele é muito maior. Ele traz muito mais benefícios. É isso que vai enriquecer a nossa alma, como Emmanuel termina a lição falando. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o fruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, esse, na verdade, é o nosso verdadeiro objetivo. Lembra de quando a gente falou lá no começo da lição sobre o objetivo da nossa reencarnação, da transformação das emoções, dos sentimentos para virtudes? É esse o nosso objetivo. Lógico que tem um caráter também corretivo das coisas que nós fizemos de errado, mas a encarnação não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado, para a gente desenvolver isso. E a matéria é nos dada de acordo com o que a gente se comprometeu lá. Eu vou ter mais ou vou ter menos de acordo com o aprendizado que eu preciso ter. Então, não é uma bênção e também não é uma punição. Tudo que eu tenho, seja de mais ou de menos, é para eu poder usufruir visando esse meu aprendizado. É esse o objetivo. Então, a gente não vale, a gente às vezes se apegar muito a essas coisas da matéria e fazer disso o nosso valor, a nossa razão de ser, porque elas são passageiras. Uma outra coisa também importante, e até foi dita isso num evangelho lá da casa, provavelmente inspirado pelo mentor, porque muitas vezes eu durante o almoço, alguma coisa assim, quando eu tenho um tempo mais livre, às vezes eu vou ler as notícias, e eu gosto de, às vezes, tentar entender, compreender por que as pessoas, às vezes, tomam determinadas atitudes, têm determinados comportamentos, ou tomam determinadas decisões. E, na maioria das vezes, de uma forma bem simples, o que era? Sou eu, o meu egoísmo, a minha vontade, e eu tenho um objetivo, um algo a cumprir, um algo a conquistar. Só que entre eu e esse objetivo, às vezes existe uma pessoa, existe um algo ali. Aí o que eu faço? Eu vou lá e tiro, sem pensar nas consequências disso. E muitas vezes, quando eu tiro, às vezes até vida de pessoas. Eu tiro, mas visando o quê? O meu objetivo, era aquilo que eu queria. E aí eu vou me prejudicar perante as leis de Deus, vou tirar do próximo a oportunidade de crescimento, de aprendizado que ele tem, e às vezes, quando eu vou conquistar aquilo, eu vou ver que não era exatamente aquilo que eu queria, ou não é do jeito que eu imaginava. Ou com o passar do tempo, para mim, aquilo que tinha um valor hoje, amanhã não tem o mesmo valor.
É só a gente pensar no dinheiro nosso. Hoje a gente está no real. Antigamente era cruzeiro, cruzado. Adiantou eu guardar, sei lá, tantos cruzeiros e tantos cruzados? Hoje o que eles valem? Valem nada. Vale para colecionador, mas não tem o mesmo valor que teria antigamente. Então é a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba dando mais valor para as coisas do que elas realmente têm. O valor do litro de leite é o valor do litro de leite, ele não vale mais e não vale menos. E é assim para as outras coisas da nossa vida. Então a gente precisa tomar esse cuidado com o que realmente a gente está se preocupando. Porque o bem que a gente faz, o quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode, em outras palavras, ser caridoso, ajudar e fazer pelas outras pessoas sem exigir, querer nada em troca, tem muito mais valor do que qualquer coisa material ou de dinheiro ou realmente de objeto que possa chegar na nossa vida. O que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, o que a gente amparou, o que a gente cuidou, o que a gente fez, tem muito mais valor do que qualquer dessas coisas materiais. É que eu só vou ver o resultado dessa riqueza quando eu desencarnar. Aí que eu vou ver, porque na verdade essa é uma riqueza da alma, do meu espírito. É aqui dentro que eu vou estar ganhando, não é fora. Então é impercebível muitas vezes para mim e para as pessoas à nossa volta. Só que a gente não tem que se preocupar muito com os outros, no sentido até porque a gente está transformando esse momento. A gente veio de reencarnações de séculos onde o importante sempre era o quê? O ter, o importante é o ter. Eu sou o que eu tenho, as posses, os terrenos, os carros, os cavalos e tantas outras coisas. Hoje não, hoje o importante é o que eu sou. Eu sou o quê? A soma das minhas virtudes e dos meus defeitos. É esse o meu valor, é isso que importa, até mesmo os meus defeitos, porque eles são importantes. Os meus defeitos hoje, eles são as escadas, são os degraus rumo à minha evolução, rumo à minha melhora. Então, eles também têm essa importância para mim e para a minha vida. Então, é isso que me faz ser o que eu sou hoje, não o que eu tenho. Até porque o que eu tenho hoje, pode ser que amanhã eu não tenha, pode ser que tenha mais, pode ser que na encarnação tenha, ou na outra encarnação tenha outras coisas totalmente diferentes. Elas não têm valor. Elas são, não que elas não tenham valor, elas têm o seu devido valor para o seu devido momento e a sua utilidade. Não mais do que isso. Então, às vezes, não vale a gente se prejudicar perante as leis de Deus, perante o próximo, por coisas materiais, por coisas que amanhã elas vão se desfazer com o tempo, que elas vão mesmo perder o seu valor. O que vale é o que a gente está fazendo, o quanto a gente pode ajudar, o quanto a gente pode amparar, o quanto a gente pode ouvir, o quanto a gente pode dar de conselho para o próximo, o que a gente pode fazer. Porque essas sim são as nossas verdadeiras riquezas e é isso que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor no futuro, nas próximas encarnações, e é isso que eu vou levar para onde eu for. O que eu for de material, o que eu conseguir aqui, gente, não tenham dúvida, vai ficar aqui. A gente não vai levar nada, nem a roupa do corpo. Quando a gente chegar lá na espiritualidade, a gente vai mudar a nossa roupa. Então, não vamos levar nada. Então, muito das nossas lutas, dos nossos esforços, eles precisam ser calculados. Será que realmente vale tudo isso? Será que eu não estou exagerando? É algo para a gente pensar durante essa semana. Então, era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, é uma lição muito atual nos dias de hoje, que fazem parte da nossa vida, de como a gente pode dar, ou será que a gente está dando o devido valor às devidas coisas materiais? Será que a gente não está exagerando? Ou a gente já consegue ter um outro olhar, uma compreensão um pouquinho melhor, um pouquinho mais aberta de entender o que vale mesmo é o bem, é a ajuda que eu posso fazer ao próximo, porque isso sim é o que vai me fazer uma pessoa melhor, e isso sim é o que eu vou levar para minhas futuras vidas, para onde eu for, para onde Deus permitir que eu esteja. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana muito abençoada por todos, e que a gente possa, se assim Deus nos permitir, nos encontrar na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, que todos tenham uma semana muito abençoada. Fiquem todos com Deus.